Aqui, ó, mais de 10 horas, nós já está aqui em reunião, certo? Tudo para o melhor da igreja. E a igreja se prepare, porque chegou o tempo, nunca foi na verdade, e agora pior ainda, porque é a última hora para nós estar com tititi na igreja, com isso e com aquilo. A guerra está para acontecer no Brasil. Todo mundo está com essas picuinhas na igreja, às vezes querendo, mudando de igreja. E Deus usando os pastores, e às vezes estão medindo força com os pastores. O pastor dizendo assim: irmão, vamos ter mais oração, vamos vir para a igreja, vamos se unir mais. Irmão, vamos sair mais, deixar as coisas do mundo. Vamos buscar mais a oração, mais a doutrina, mais o ensinamento. Sabe o que é que estão fazendo? Eles estão fazendo desaforo, às vezes muitos estão medindo força, fazendo por desaforo. Então, nós estamos hoje dentro da igreja desse jeito, mas está para surgir a guerra no Brasil, os irmãos tudo desunidos. Sabe o que é que eu vejo? Quando começar a cair aquelas bombas que Deus não permite, mas se Deus vê que já chegou o tempo, né? Já está para acontecer mesmo no Brasil, aqueles mísseis, e você vê o mundo negro, aquela só treva e as pessoas morrendo, sendo destruídas pelas bombas, pelos mísseis. Sabe o que é que eu vejo? Os irmãos tudinho se abraçando dentro da igreja. Os irmãos tudinho chorando dentro da igreja, abraçando um ao outro, orando e clamando por misericórdia, por socorro, para Deus não permitir eles morrerem. Porque o que eu vejo no Brasil é isso, é a guerra vindo para o Brasil e o povo das igrejas se unindo e parando com essas piscuinhas dentro da igreja. Porque antigamente, escuta só, quem se lembra que aqui o nosso irmão, um dos nossos irmãos pregava no altar e todo mundo chegou um tempo e disse: pastor, todo dia esse homem prega, eu já não quero. Muitos teve até reunião comigo, com eles. Eu não quero nem ouvir esse homem pregar mais. Bota na outra igreja que eu não suporto mais as pregações dele. Esse irmão se aborreceu com alguns irmãos dentro da igreja. O que é que aconteceu? Se desuniu com um pastor e resolveu abrir a própria igreja. Daqui uns dias, todos eles que disseram que não aguentavam mais a pregação do irmão, estava tudo lá na igreja que o irmão abriu. A irmã estava brigada com a outra irmã. Sabe o que aconteceu? Falando do pastor, depois se uniram. O pastor foi dar conselho, ficaram com raiva do pastor e foram para outra igreja, unidas as duas. Falaram do pastor aqui embaixo, que o pastor era isso, que era aquilo. Quando o pastor mudou de igreja, que chegou de viagem, abriu uma igreja, passou-se um tempo lá fora, que voltou, que abriu a igreja, essas mesmas pessoas que falaram daquele pastor, que não era homem de Deus, que era carne, que era isso, que era aquilo, que não tinha nada de Deus, foram tudo para a igreja que o pastor abriu. Então vamos tomar conta que esses irmãos que estão dessa forma, As ovelhas, elas sabem o pasto, conhece o pasto, o os bodes é tudo atrapalhado, velho. as ovelhas conhecem o pasto, né? O seu pasto. E a voz do seu pastor. E a voz do seu pastor. Então vamos se ligar com isso, amém? Os bodes é rebelde. Vamos parar com isso, porque quando vir as bombas, quando vir a guerra que está para acontecer no Brasil, gente começar a morrer, e nós ver como está acontecendo lá no Irã, em Israel, o povo morrendo, até de fome, não tem mais comida, gente rica perdeu prédio, gente rica perdeu carro, gente rica perdeu família, perdeu vidas. E hoje as igrejas estão chorando para que Deus use de misericórdia lá. Então, sabe o que é que eu vejo aqui? Eu vejo no Brasil, as igrejas desesperadas, clamando, abraçando um ao outro, e sem se lembrar de mágoa de ninguém, dizendo assim: pelo amor de Deus, será que nós vamos morrer? E abraçando um ao outro e chorando, e orando, e clamando, as igrejas clamando. Amém, irmãos? Então Deus abençoe. Quer orar? Olha, e Deus confirma mesmo, porque tem mais de ano, tem quase 2 anos, Deus tem usado profeta. E falando que esse ano, em 2025, no final, né? Essas BC aqui, ia ser o ano do AI. E Deus tinha mostrado através de um vaso e de um pastor também, que mostrava Brasília também, guerra. São Paulo podia tirar foto, centro de São Paulo, que vai ser destruído. Então, e ver o que está acontecendo. Se o povo não se emendar, principalmente nós nas igrejas, vai ter guerra. E o brasileiro está se envolvendo também, né? Se envolvendo com a guerra. Então, sei pra quê? Então vai se cumprir. Ele não tem o que fazer, meter o Brasil desse tamanho, uma guerra desse tamanho. Mas por que Deus vai permitir? Porque a igreja não quer se unir.
em Brasília, aquilo ali vai ser Às vezes destruído. Deus permite. Assim, às vezes eu sei, às vezes Deus revela, só que Deus revela, mas não é que volta atrás, ele repreende aquilo pelo clamor do seu servo. Se nós procurar parar essas coisas assim, E clamar, Deus repreende. Por Mesmo quê? que ele não fala. para a igreja entrar em desespero. Senhor, me perdoa, irmão, me perdoa. Sim, Amém? perdão, bispo. Senhor, Deus abençoe.